Paz e graça, queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Estamos mais uma quarta-feira naquilo que chamamos de uma reflexão da Palavra de Deus, uma mensagem mais curta, mas que traga algum proveito para as nossas vidas no dia de hoje. Convido você a abrir a Palavra de Deus em Tiago, no capítulo 4, e nós vamos ler 3 versículos, ou 4. Tiago capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim: Atendei agora vós, que dizes, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Pois eu digo, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor aqui quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós, com as vossas jactâncias, das vossas arrogâncias e pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna, porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso também está pecando. Queridos, eu quero hoje, num tempo mais curto, mais resumido, trazer esta reflexão para vocês. Hoje eu precisei vir aqui no escritório da loja e acabei gravando daqui mesmo. E não será diferente de todas as semanas. Tenho certeza que o que Deus falou no meu coração, Ele também falará ao teu coração. Eu tenho certeza de uma coisa. Na virada de 2019 para 2020, eu, você, nós fizemos muitos planos e talvez não foram poucos na sua vida. Entre esses planos, planejamos trabalhar, viajar, fazer algumas aquisições, ou seja, algumas compras, nos planejamos para férias, nos planejamos para passeios. Eu até ouvi falar que alguns pastores profetizaram nas suas igrejas que 2020 seria o ano da visão perfeita. Eu não sei exatamente o que eles queriam dizer porque eu não estava lá. Mas como é uma frase bonita, nos dá uma compreensão que seria um ano perfeito. Que tudo aquilo que foi planejado seria executado. E por que não dizer que Deus nos daria infinitamente mais daquilo que tínhamos planejado e pedido ao Senhor? Porém, nos deparamos com uma crise que estamos vivendo até hoje. Não apenas no Brasil, mas uma crise em todo o mundo. Todos os nossos planos, a partir de agora, precisam ser reprogramados e refeitos. E o pior, não sabemos para quando reprogramar. E eu falo em particular a minha pessoa, que tinha um evento importante esse ano, que era a colação de grau do meu curso de teologia. A data estava marcada e foi preciso cancelar. E não sabemos quando será. Não temos o poder de remarcar, porque tudo que estamos vendo aí
hospitais de campanha sendo construídos, estádios de futebol deixando a alegria do futebol, a diversão, para ser um hospital. E os mais pessimistas ou os mais precavidos estão se preparando para um futuro que nós ainda não conhecemos. E os nossos planos? Provérbios 16, a partir do verso 1, diz que ao homem pertencem os planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E o que é que nós entendemos nessa introdução e nesse texto? Somos pequenos. A primeira coisa que eu vejo, o quanto somos vulneráveis e dependentes de Deus. É possível que eu já tenha dito isso numa outra ocasião, em uma das mensagens, ou em particular com algum dos meus irmãos que estejam assistindo, porque eu não demorei para entender o tamanho da minha pequenez. Que sem Ele, sem Cristo, eu e os irmãos nada poderíamos fazer. Por isso, o texto que nós lemos, ele diz que não te glories no dia de amanhã. Porque o apóstolo Tiago, ele sabia das suas fragilidades e das fragilidades humanas. E não dá para dizer, amanhã eu farei, amanhã eu vou fazer, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Não dá para dizer, amanhã às 19 horas eu estarei em algum lugar, se não vier acompanhado de uma frase que diz, se assim Deus permitir, se assim for a vontade de Deus. Então eu não posso me gloriar no dia de hoje e nem do amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Mas eu conheço um que tem o controle de todas as coisas. Eu conheço um que, se ele disser que daqui a um ano assim será, tenha certeza que as coisas serão como ele disse que seria. Estou falando de Jesus de Nazaré, aquele que tem o controle total de todas as coisas. O amanhã não pertence a nós, mas pertence a Ele. Por isso, a Ele honra, glórias e louvores. Nós não fomos avisados para os acontecimentos dos dias que estamos vivendo. Se algum profeta, se alguém usado por Deus falou sobre o assunto futuro, eu não tive o privilégio, eu não tive a oportunidade de ouvir. E quando eu falo futuro, esse que nós estamos vivendo, não o que Jesus falou lá em Mateus, lá em Marcos, o que Jesus falou no livro o Evangelho de Lucas, quando no sermão escatológico, que foi a nossa última mensagem, Jesus falava que nos finais dos tempos nós iríamos ver muitas coisas e passar por coisas que estamos passando e já passamos há alguns dias. Não somos autossuficientes, já percebemos isso. Aquele tripé que normalmente é confiado, ou que o homem confia, e eu posso falar os três. Em primeiro lugar vem a economia, o lado financeiro. Quando nós humanos temos reservas, quando um país tem muita reserva, quando tem um bom dinheiro guardado, um bom tesouro guardado, isso para o país, isso para mim, para você individualmente. Achamos que o nosso dinheiro pode comprar tudo e os problemas estão resolvidos. Estamos vendo aí as maiores potências mundiais, como Estados Unidos e outros, não conseguem resolver o problema que estamos vivendo
de imediato. Mesmo ricos estão sofrendo assim como nós. Estão tendo dificuldades de controlar algo que eles achavam que o dinheiro resolveria tudo. Do tripé, a segunda coisa é a ciência. Talvez algum país de primeiro mundo sempre achou, não, nós temos os melhores médicos, nós temos o que tem de melhor na ciência. E qualquer epidemia, qualquer problema que assole o nosso país, a nossa nação, nós teremos o controle, e está provado que não tem. Uma simples vacina para vencer um pequeno vírus que os nossos olhos não veem, eles estão tendo dificuldade para fazê-la. E se assim fizer, durará algum tempo para ser aprovada e testada. A terceira e última coisa deste tripé é o poder político, o poder bélico. Os grandes políticos que têm autoridade e achavam que tinham controle de todas as coisas. Não, no nosso país tem as melhores estratégias, no nosso país tem os melhores planejamentos, temos os melhores aviões e os melhores helicópteros de guerra, e tudo de melhor está aqui, nada nos detém. Estão todos detidos, todos em quarentenas, e os seus aviões, seus portas-aviões no mar, os seus grandes poderes bélicos não servem de absolutamente nada diante de um vírus que ninguém consegue ver. Isso revela a pequenez do homem e a pequenez das nações. Você que está ao alcance deste vídeo e da minha voz, que diante desse caos, diante de todos esses problemas, ainda se acha alguma coisa, Deus está mandando dizer para você: arrependa-se, ainda há uma esperança para ti. O povo de Deus, os escolhidos por Deus, aqueles que um dia reconheceram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, os verdadeiros crentes nascidos de novo, esses têm a convicção que são pequenos e dependem do Senhor. Eu dependo de Deus, você depende única e exclusivamente de Deus. Homem nenhum pode trazer esperança nesse momento senão Deus. Mas nós estamos diante do caos, felizes, porque sabemos que há um Deus no controle de tudo. Tanta força, tanto militarismo, tanta ciência, tanta economia, e nesse momento somos todos iguais. É verdade que alguns passam sua quarentena nos seus sítios e outros nas favelas, nos barracos, mas ambos temem o mesmo mal. Ambos estão temendo o mesmo desafio de um vírus que colocou, como eu já disse numa outra oportunidade, no sentido figurado, as nações de joelhos, a ciência de joelhos. E quem pode dizer exatamente o dia que vamos voltar ao normal? Ninguém, apenas Deus sabe desse dia. Projeções existem, planejamentos existem. E como disse o provérbio, ao homem pertencem os planos. Não tem nada de errado em planejar, mas os nossos planejamentos precisam ter Deus à frente desses planejamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Não presumas, Tiago disse. Não presumas o dia de amanhã. Não fale sobre o dia de amanhã, porque o dia de amanhã você não sabe. Provérbios 27, verso 1, ele vai dizer exatamente a mesma coisa, para reforçar o nosso texto. Não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que o dia de amanhã lhe trará. Quem sou eu
Quem é você para dizer que amanhã vou fazer, vou construir? O verso 16 de Tiago 4, nosso texto áureo, ele trata da jactância, ele vai falar na palavra jactância, na arrogância humana, no orgulho do homem, no orgulho humano. O homem enche o seu peito de arrogância e de orgulho e diz: eu faço, eu posso. Quando a Bíblia está dizendo: tu não sabes nem o que vai acontecer no dia de amanhã. Como tu podes alguma coisa? Como tu farás alguma coisa? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando hoje eu estava diante da palavra de Deus, e Deus já havia colocado no meu coração, muito cedo, de manhã muito cedo, o que eu pregaria no dia de hoje, eu lembrei de uma coisa e pedi a Deus: Senhor, por que não uma palavra de esperança? Por que não uma palavra de vitória, de alegria? Já foram tantas palavras de correção, mas é como se eu ouvisse a voz de Deus dizendo: ai de você, se não pregar aquilo que eu te propus a pregar. O povo precisa de correção. Este povo precisa de disciplina. Esse povo precisa abandonar a sua jactância, a sua arrogância. Esse povo que diz: nós iremos, nós passaremos, nós teremos lucros, planejaremos, como diz o verso 13 do capítulo 4. Esse povo não sabe de absolutamente nada. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Meu irmão, Deus me trouxe aqui nessa quarta-feira para, como eu sempre digo, para ser boca de Deus. Desce deste pedestal. Sai desta arrogância. Não teremos nada, como diz o verso 13. Não passaremos nada. Não lucraremos nada se Deus não estiver à frente das nossas ações e dos nossos planejamentos. Antes de fazer alguma coisa na tua vida, lembra que o verso 14 diz que tu não sabes o amanhã. Tiago 4, 14. Não sabeis o amanhã. Provérbios 27, verso 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes nada. Para de fazer planos sem Deus fazer parte dos teus planos. Tu queres namorar, tu queres casar, tu queres conquistar, comprar, tu queres participar, queres viajar, mas não perguntasse a Deus se Ele está contigo nisso, se é o tempo dele. Todos aqueles que eu conheço que fizeram planos sem Deus, os seus planos não deram certos. E eu falo especialmente do povo de Deus, mas também serve para aquele que nunca confessou a Cristo, porque ele já vai aprendendo de hoje. Todas as vezes que planejar, coloca Deus à frente dos teus planos. O verso 14 ainda de Tiago 4, na parte B, ele pergunta: o que é a vossa vida? E eu te pergunto: o que é a vossa vida? Ele diz que vós sois, Tiago 4, 14, parte B, vós sois apenas como neblina que aparece por um instante e depois se dissipa. Sabe o que é dissipar? Desaparecer, acabar.
nesta pandemia, que nós não sabemos o verdadeiro tamanho e grau dela. Alguns políticos dizem que há um exagero. Outros políticos dizem que não, é isso mesmo e até pior. E nós, o que dizemos sobre isso? O que importa é que há uma promessa para nós. O Salmos 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós estamos à sombra do Onipotente, debaixo das asas de Deus. Assim como uma galinha cuida dos seus pintinhos, assim Deus, louvado seja o nome de Jesus, cuida da sua igreja, cuida de ti. Mas eu te pergunto, vossa vida, como vai? O que é a vossa vida? Você que pegou o vírus, crente ou não crente, saia dele sozinho, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda dos medicamentos. Saia dele. Percebe como tu és fraco? Percebe como tu és dependente de Deus? Estás aí em casa agora com medo de pôr os pés na rua. Cadê o teu dinheiro? Cadê o teu carro importado? Que não está te protegendo nessas horas. Cadê a tua conta bancária? Por que você não vai para os Estados Unidos? Por que você não viaja? Mesmo se você pudesse viajar, o vírus também está lá, querido. Lá tu iria ficar num país que não é teu, longe dos teus familiares, em quarentena da mesma forma. Percebes como és pequeno e fraco? E você que tem tão pouco, mas ainda é arrogante, não se desprende da sua jactância, do seu orgulho. Tem até aquele que diz, eu não acredito no que está acontecendo, isso é politicagem. Ainda chega a esse absurdo. Eu posso até tentar acreditar que há um exagero. Eu posso até tentar acreditar que tem interesses escusos por trás da pandemia que existe. Mas não dá para não acreditar que estamos vivendo um caos e um momento difícil das nossas vidas. Vós sois apenas como neblina. Aparece por um instante, depois se dissipa. Você não é nada, querido. Eu não sou nada. Do pó nós viemos, do pó iremos voltar. Ainda há uma saída para ti. Reconhece os teus pecados. Aceita a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Que Deus mudará o quadro da tua vida. E você que já aceitou a Cristo está dizendo, Emanuel, eu já sou crente. Eu já confessei Jesus e por que Deus não mudou o quadro da minha vida? Aí Deus te diz, você se queixa de quê, meu filho? Dos seus próprios pecados. Olha para a tua vida. Tu não tens sido capaz de perdoar o de dentro da tua casa. Tu não tens sido capaz de perdoar aquele que está próximo de ti. Agora tu vem dizer que está próximo de mim. Aquele que não perdoa, o irmão que vê. Aquele que não ama, o irmão que vê. Como vai amar alguém que ele não vê? Você tem me honrado com os seus lábios. Seu coração está distante de mim. Eis que estou à porta e bato. Isso é para crente e não crente. Está lá em Apocalipse. Aquele que abrir a porta, que tem a fechadura apenas por dentro e a maçaneta apenas por dentro. Aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Eis que estou à porta e bato, crente e não crente.
Se o crente abrir, ele entra e ceia com o crente, restaura a vida deste crente e traz esse crente para mais perto dele. Se o não crente abrir a porta, ele entra com salvação, com transformação, com libertação, e o estado desta casa, dessa família, será um estado de paz e de alegria. Eu quero concluir dizendo para todos que estão ouvindo a minha voz. Romanos 12, a partir do verso 2. Não se moldeis, não tomeis a forma desse mundo, mas te aproxima de Deus, reconheça que Ele é o Senhor da tua vida. Aí segue o texto, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando disseres iremos, passaremos, teremos lucros, nos planejaremos, como disse Tiago do verso 13 em diante. Termina essas frases dizendo assim: mas em primeiro lugar, eu quero nos meus planejamentos que seja feita a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a tua vontade, não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero que você feche os teus olhos. Você que está enfermo, especialmente você que está enfermo, mas aqueles que também não estão, para que Deus possa continuar te dando livramento. Se eu fosse citar alguns nomes, eu seria injusto. Eu não lembraria de todos, mas eu quero orar em especial por todos os membros da Igreja Batista Nacional em Afogados que se encontram enfermos, por todos os seus parentes. Quero orar também por todos aqueles que tiverem ao alcance de nossa voz. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te apresentar no dia de hoje, Senhor, nesta quarta-feira que chamamos quarta-feira da reflexão, que o Senhor possa visitar os meus irmãos em suas casas agora, Pai. E todo aquele membro congregado da Igreja Batista Nacional em Afogados, que está enfermo, Senhor, que está acometido deste Covid-19, meu Pai, que está acometido deste vírus maligno que não pertence a Ti e nem a Ele mesmo, Senhor. Nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, repreender toda a enfermidade neste momento, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E ordenamos a esse vírus imundo, a qualquer espírito imundo que porventura está perturbando esta família com enfermidades, nós decretamos no nome de Jesus que repreenda toda a enfermidade, que repreenda todo o espírito de enfermidade, que repreenda toda a maldade que está sobre os meus irmãos. Que no nome de Jesus essas pessoas possam ser curadas. Que no nome de Jesus essas pessoas possam ser libertas. Que no nome de Jesus a bênção do Senhor entre na tua casa agora e te tire desse estado que você se encontra. Que a bênção do Senhor possa se estender para todos os crentes e não crentes que estão ao alcance deste vídeo. Que a tua bênção, Senhor, possa estar sobre os parentes dos meus irmãos. Nós temos o grupo IBNA, o grupo da liderança da igreja, o grupo da juventude, todos os pedidos que são colocados ali, Senhor, todos os nomes que foram colocados ali, Pai, todos aqueles que tiveram o trabalho de digitar o nome de alguém enfermo ali no grupo IBNA e nos demais grupos, que a cura do Senhor possa estar visitando todos aqueles nomes em nome de Jesus.
que a enfermidade possa ser repreendida agora na autoridade do nome de Jesus. Nós abençoamos a vida do nosso pastor Sebastião. Que Deus possa continuar também dando sabedoria a ele, entrando com providência na sua saúde, na saúde dos seus, de sua esposa, a irmã Marta, que eles possam continuar firme, que o pastor Sebastião possa continuar firme nesta pandemia saudável, trazendo as boas mensagens que tem nos alimentado todas as terças, quinta e domingo. Que o Senhor possa ser com ele agora e para todo sempre. Que o Senhor possa ser com os meus irmãos agora e para todo sempre. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, e até domingo no culto da família, se Deus assim permitir. Fique em paz.